Nos próximos minutos, eu vou te contar 7 coisas que você provavelmente fala quase todos os dias, sem perceber que alguma delas podem estar mantendo a sua vida exatamente no mesmo lugar. E talvez você esteja pensando, mas o que eu falo realmente atrapalha a minha vida? Pode. Não porque exista uma frase mágica capaz de mudar tudo de uma hora para outra, mas porque aquilo que você repete constantemente começa a influenciar a maneira como você pensa, as decisões que você toma e principalmente aquilo que você acredita ser possível para você. Talvez você esteja cansada de tentar, cansada de começar e parar, cansada de olhar para a vida de outras pessoas e pensar que todo mundo consegue avançar, menos você. Você faz planos, cria metas, promete que dessa vez vai ser diferente. Mas os dias passam e parece que nada muda. O dinheiro continua curto, os projetos continuam parados. Aquela ideia que você gostaria de transformar em renda continua apenas na sua cabeça. E aos poucos, você começa a acreditar que o problema é falta de sorte, que a vida não ajuda, que você não nasceu para ter dinheiro, que já passou da hora de começar, que você não tem os recursos necessários. Mas e se o primeiro lugar onde você precisa começar a mudança não for a sua conta bancária? E se for a sua própria boca? Porque existem frases que parecem inocentes, mas que revelam uma mentalidade de desistência antes mesmo de você tentar. E hoje eu quero falar sobre 7 delas. E mais importante do que simplesmente parar de dizê-las é entender o que colocar no lugar delas. Porque mudar a sua vida não começa quando tudo fica perfeito. Começa quando você decide que não vai mais usar a sua realidade atual como desculpa para definir o seu futuro. A primeira frase é uma das mais comuns. Eu não tenho dinheiro. E antes que você pense que eu estou dizendo que dinheiro não importa, não é isso. Dinheiro importa e muito. Falta de dinheiro é um problema real. Existem contas, dívidas, responsabilidades e necessidades que não desaparecem simplesmente porque você decidiu pensar positivo. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer uma dificuldade e transformar essa dificuldade em uma identidade. Quando você diz eu não tenho dinheiro, a frase termina ali. Não existe próximo passo, não existe possibilidade. É como se o seu cérebro recebesse a informação de que aquela é a situação definitiva. Agora, experimente trocar por eu ainda não tenho o dinheiro que preciso, então preciso descobrir uma forma de aumentar a minha renda. Percebe a diferença? A primeira frase encerra a conversa, a segunda abre uma pergunta, e perguntas fazem você procurar respostas. Talvez você não tenha dinheiro para abrir uma loja, mas talvez tenha um celular. Talvez você não tenha dinheiro para fazer um curso caro, mas pode aprender alguma coisa gratuitamente. Talvez não consiga investir em centenas de reais em um negócio, mas consiga começar oferecendo um serviço. Talvez você tenha alguma habilidade que nunca considerou como possibilidade de renda, e é aí que muita gente se engana. As pessoas esperam ter dinheiro para começar, quando muitas vezes precisa começar justamente para criar dinheiro. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que esperar ter todas as condições pode fazer você esperar por anos. Se você está sem dinheiro, olhe para a sua realidade de maneira objetiva. Quanto você tem? Quanto você deve? Quanto precisa para sobreviver? O que sabe fazer? O que poderia aprender? O que poderia vender? Quem poderia ser seu primeiro cliente? Essas perguntas são muito mais poderosas do que simplesmente repetir: eu não tenho dinheiro. Porque a sua situação financeira de hoje é uma fotografia, não precisa ser o filme inteiro da sua vida. A segunda frase é: eu não consigo. E talvez seja uma das frases mais perigosas, porque muitas vezes você diz eu não consigo, quando na verdade quer dizer eu ainda não aprendi, eu ainda não sei como fazer, eu tenho medo de errar, eu tentei uma vez e não deu certo. Imagine uma pessoa que nunca dirigiu. Ela entra em um carro, olha para o volante e diz: eu não consigo dirigir. Será que ela realmente não consegue? Ou simplesmente ainda não aprendeu?
A maioria das coisas que hoje parecem simples para você já foram difíceis algum dia. Você não nasceu sabendo trabalhar, não nasceu sabendo administrar o seu dinheiro, não nasceu sabendo vender, não nasceu sabendo criar conteúdo, não nasceu sabendo lidar com rejeição. Tudo foi aprendido. Então, quando você diz eu não consigo, experimente perguntar eu realmente não consigo ou ainda não descobri como. Essa pequena mudança pode alterar completamente a maneira como você encara um desafio. Porque se você acredita que não consegue, você procura uma saída. Mas se acredita que ainda não sabe, procura uma solução. E existe outra coisa importante: você não precisa se sentir pronta para começar. Muita gente passa meses ou até anos se preparando. Assista vídeos, compra cursos, pesquise, anote, planeje e nunca coloca nada em prática. Enquanto isso, outra pessoa começa sem saber quase nada. Ela erra, corrige, aprende, tenta novamente e depois de algum tempo estar muito mais avançada. Não porque era mais inteligente, não porque tinha mais sorte, mas porque começou. Você não precisa saber de tudo para dar o primeiro passo. Precisa saber qual é o próximo passo. A terceira frase é: isso não é pra mim. Empreender não é pra mim. Internet não é pra mim. Ganhar dinheiro com isso não é pra mim. Eu não tenho perfil pra isso. Talvez você tenha repetido alguma dessas frases, mas pense comigo, como você sabe? Você já tentou de verdade? Ou está usando medo para decidir antes mesmo de experimentar? Muitas vezes nós confundimos falta de familiaridade com falta de capacidade. Você olha para alguém que tem milhares de seguidores, uma empresa funcionando ou uma vida financeira organizada e pensa: eu nunca conseguiria. Mas você está comparando o seu começo com o meio da história de outra pessoa. Você está vendo o resultado e ignorando os bastidores. Não vê as tentativas que deram errado. Não vê os produtos que não venderam, não vê os vídeos que tiveram poucas visualizações, não vê os dias em que aquela pessoa também pensou em desistir. Você só vê o que deu certo, e isso cria a falsa impressão de que algumas pessoas nasceram sabendo. Mas elas não nasceram, elas começaram, e você também pode começar. Talvez não do mesmo jeito, talvez o seu caminho seja diferente, talvez você precisa começar pequeno. Talvez demore mais, mas diferente não significa impossível. Então, quando perceber que está dizendo isso não é para mim, troque por será que isso pode ser para mim? Vou descobrir. Essa frase não exige que você tenha certeza. Ela exige apenas curiosidade. E curiosidade é muito mais útil do que o medo. A quarta frase: eu já estou velha demais para começar. Essa frase prende muita gente. Você olha para trás e pensa: se eu tivesse começado antes, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu tivesse aprendido isso alguns anos atrás. Mas existe um problema em viver olhando para o tempo que passou. Você começa a desperdiçar o tempo que ainda tem. O passado não pode ser alterado, mas o próximo ano ainda não aconteceu. Daqui a 5 anos, você terá 5 anos a mais de qualquer maneira. A pergunta é: como você quer chegar lá? Com 5 anos a mais reclamando que deveria ter começado ou com 5 anos de experiência? Você pode começar aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. A idade pode mudar a velocidade do caminho, mas não precisa decidir se o caminho existe. E talvez você não precise construir algo gigantesco. Talvez queira apenas completar a sua renda. Talvez queira trabalhar de casa. Talvez queira transformar uma habilidade em dinheiro. Talvez queira finalmente fazer algo que sempre adiou. Então pare de perguntar: será que estou velha demais? Comece a perguntar: o que eu posso construir com o tempo que ainda tenho? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. A diferença é o que você fará enquanto ele passa. A quinta frase é: ninguém me ajuda. Essa é difícil porque em alguns momentos ela pode ser verdadeira. Talvez você esteja fazendo tudo sozinha, talvez as pessoas ao seu redor não tenham os seus sonhos, talvez sua família não apoie, talvez seu parceiro não incentive, talvez seus amigos não acreditem, e isso dói. Mas existe uma armadilha quando você coloca toda a responsabilidade pela sua mudança nas mãos de outras pessoas. Você começa a esperar. Esperar alguém acreditar, esperar alguém investir, esperar alguém convidar, esperar alguém ensinar, esperar alguém aparecer e resolver. E enquanto espera, a sua vida continua parada. Por isso, em vez de perguntar quem vai me ajudar, pergunte o que eu consigo fazer sozinha hoje. Pode ser uma coisa pequena, uma pesquisa, um vídeo, uma ligação, uma oferta, uma publicação, uma aula, uma conversa, uma tentativa. Comece a conquistar ao seu alcance agora. Isso não significa que você nunca deva pedir ajuda. Muito pelo contrário, pessoas crescem com apoio, parcerias e orientação. Mas existe uma diferença entre aceitar ajuda e depender da ajuda para começar. Se ninguém apareceu para abrir a porta, procure outra entrada.
Se não tiver dinheiro para montar tudo, comece com o que tem. Se não tiver equipamento profissional, use o equipamento disponível. Se não souber fazer, aprenda. Se ninguém acreditar, inicialmente, continue construindo, porque muitas vezes o apoio aparece depois que as pessoas percebem que você realmente está comprometida. A sexta frase é: eu sempre dou azar. Essa frase parece apenas um desabafo, mas quando se transforma em um padrão, ela começa a mudar a maneira como você interpreta tudo. Se uma coisa dá errado, você logo pensa: está vendo? Eu sabia. Se uma oportunidade não funciona, aí você diz: comigo é sempre assim. Se alguém recusa uma proposta, eu nunca tenho sorte. Então você começa a enxergar provas daquilo que você acredita. Mas uma tentativa que deu errado não significa que você é zarada. Significa que aquela tentativa deu errado. Só isso. Um negócio que não funcionou não significa que você não nasceu para empreender. Um vídeo que não viralizou não significa que você nunca vai crescer. Uma venda perdida não significa que ninguém quer comprar de você. Uma porta fechada não significa que todas as portas estão fechadas. Você precisa aprender a separar resultado de identidade. Não deu certo é uma informação. Eu sou um fracasso é uma sentença. E você não precisa transformar cada erro em uma sentença sobre quem você é. Quando alguma coisa não funcionar, pergunte: o que eu aprendi? O que eu posso fazer diferente? Onde errei? O que está fora do meu controle? O que posso melhorar? Isso transforma frustração em informação. E quem aprende com o erro fica muito mais perigoso para o fracasso. E chegamos à sétima frase, talvez seja a mais traiçoeira de todas. Eu vou começar quando? Quando eu tiver dinheiro, quando eu emagrecer, quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, quando a minha vida estiver organizada, quando eu comprar um computador melhor, quando eu aprender mais, quando eu tiver mais coragem. O problema é que esse quando pode nunca chegar, porque sempre vai existir alguma coisa. Se você esperar o momento perfeito, provavelmente vai esperar para sempre. A vida real não funciona assim. Você começa no meio da bagunça, com medo, com dúvida, com pouco dinheiro, com pouco tempo, com equipamento simples, com insegurança, e aí vai ajustando no caminho. Foi assim que quase tudo que existe começou. Primeiro existe uma ideia, depois uma tentativa, depois um erro, depois uma correção, depois outra tentativa. Pouco a pouco, aquilo começa a tomar forma. Não espere sentir coragem para agir. Muitas vezes, a coragem aparece depois que você começa a agir. Você faz mesmo com medo, publica mesmo sem ter certeza, oferece mesmo com vergonha, aprende mesmo se sentindo azarada. Cada pequena ação prova para o seu cérebro: eu consigo fazer isso. É assim que a confiança cresce, não pensando, fazendo. Agora eu quero que você perceba uma coisa. As 7 frases parecem diferentes, mas existe algo em comum entre elas. Todas elas colocam o poder fora de você. Uma coloca no dinheiro, outra coloca na capacidade, outra na idade, outra nas pessoas, na sorte, no futuro. E quando você coloca o poder sempre do lado de fora, fica impossível fazer alguma coisa hoje. Por isso, para mudar a sua vida, comece com uma mudança muito simples. Pare de perguntar por que você não consegue e comece a perguntar o que você pode fazer com aquilo que tem. Você tem pouco dinheiro, então comece pequeno. Tem pouco tempo? Organize uma hora. Não sabe? Aprenda. Tem medo? Faça a si mesmo, em passos pequenos. Não tem apoio? Construa primeiro por você. Errou? Analise. Tentou e falhou? Tente de outra maneira. Você não precisa resolver a sua vida inteira hoje. Precisa apenas parar de abandonar a sua própria vida todos os dias através das mesmas desculpas.